Olá pessoal, estamos aqui ao vivo, sejam todos bem-vindos para mais uma Jane Austen Lives. Esta noite nós estamos retomando com a releitura do projeto Relendo Austen, que é sobre Mansfield Park. Essa edição aqui é uma edição vintage, uma edição antiga minha, de uma tradução minha. Sejam todos bem-vindos para mais um Momento Austen na sua semana. Lembrando que as nossas lives agora, que as minhas aulas retornaram, são todas as quartas-feiras, com exceção da semana que vem, que será na quinta-feira, porque na quarta é aniversário da Dona Lília dos Anjos, tá, gente? Então nós deixamos ela de folga e tô só aguardando a Lília entrar para que nós possamos começar. Nós vamos começar dos capítulos 1 ao 8 da Jane Austen, né, do Mansfield Park. Já vou adicionar a Lília aqui, como eu estava dizendo, capítulos do 1 ao 8 de Mansfield Park. Então vamos lá para essa aventura, porque Mansfield Park é um livro que poucos brasileiros usam e é um livro bastante interessante. Oi, Oi, Lília, eu não tô te vendo, tô só te ouvindo por enquanto, mas é alguma coisa da conexão. eu acho que eu vou sair e entrar novamente. Tá bom. Então, pessoal, todos que estão chegando aí, agora deu, Lília. Ela acabou de sair. Bom, normalmente acontecem esses imprevistos mesmo, né, de conexão de internet, mas como eu estava dizendo para vocês, é um livro que aqui no Brasil não são todos os fãs de Jane Austen que gostam muito, porque é um livro mais denso, é um livro mais da segunda fase, né, que eu costumo chamar da segunda fase da Jane Austen, que são livros mais com temáticas mais pesadas e são livros com questões mais sérias que a Jane Austen tratou. Vou adicionar a Lília aqui. Saudade de todos vocês aí, as figurinhas repetidas, carimbadas aí, que estão aí entrando já. Uau! Muito bem! Olá, Amiga, que tô saudade. achando a luz, saudade, tô achando a luz meio estranha hoje. Tá parecendo que eu tô no escuro aqui e eu tô no Ah, claro. tranquilo. Aí tá normal? Tá sim. Olha, ela colocou uma... Ih, ó, querendo apontar como se eu estivesse perto de você. A luminária aí, olha, Jane Austen, MP de Mansfield Park. Eu tive essa Exatamente. ideia. Muito Tem bem. uma, um floquinho de neve, a chuva, porque Fanny Price vive um longo e tenebroso inverno em sua vida até um desfecho feliz. Então, Olha, boa noite. boa Eu já noite. estava com saudade de todo mundo, de voltar às nossas lives, né, de conversarmos a respeito dos livros de Jane Austen e estamos com Mansfield Mansfield Park. Park. Eu vi você comentando a respeito, né, de que é um livro mais denso, de uma fase que a Jane Austen já aprofunda mais a sua escrita, e eu acredito que, gente, vale a pena ler, vale a pena acompanhar, porque é uma trajetória muito interessante e diferente que a Fanny Price percorre, é muito distinto do que acontece com as Dashwood, com as Bennet. Sim. Vocês vão perceber isso ao longo dos capítulos. Uhum. E é interessante você pontuar isso, porque Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Abadia de Northanger fazem parte, na minha opinião, né, como alguns outros críticos, da primeira fase, né, de produção da Jane Austen, enquanto que Emma, Mansfield Park e Persuasão faz parte dessa segunda fase, que é tida um tanto quanto assuntos mais sérios, possivelmente. Tá tudo tranquilo, eu tô achando seu rosto até muito uniforme, assim, tá tudo tranquilo. Não, Tá chegando o nível, aí tá radiante. pois é, eu vou ficar velha, meu Deus, mais um pouco. Mas eu tô... a gente vai chegando mais próximo né, do aniversário. Então tá de boa. Se vocês viram no cronograma, semana que vem não é na quarta-feira. Se Isso, eu acho liguem aí, é na pra todo quinta. mundo que é quinta, porque é seu aniversário, né? Aí você tem que ter um descanso merecido e uma festa também.
Exato, quarta-feira que vem eu não tenho como participar e vai ser na quinta-feira. Muito bem. Olha, Lília, esse livro é um dos livros mais grossos da Jane Austen, né? Tem 48 capítulos, uma média boa, mas ele tem muitas páginas. Então, aí no capítulo 1, como não podia deixar de ser, a gente tem um tanto de apresentação de novos personagens, né? Também uma coisa que me preocupei, assim, que saltou aos olhos foi essa preocupação da Jane Austen em falar sobre finanças, sobre dinheiro. Aí a gente Sim, tem uma aula muito boa aí sobre as questões administrativas, né, de propriedades. também, e assim, ela tem uma preocupação de colocar tudo muito formal, né? A Uhum. formalidade de como surgiu essas famílias, a família Price, a família Bertrand, a família Isso. Norris, né? Parte dessas três irmãs, como as decisões em torno da vida delas as destinaram a ter penúria ou a ter uma vida confortável, né? E mais adiante, ao longo do livro, é que vem muito, pesa muito essa questão de fortuna, você vê a forma pragmática que age a Mary Crawford, por exemplo, que é uma personagem que vai aparecer, ela não tem muitos arroubos de paixão, são mais interesses, né? Ela tem uma cabeça meio projetada à frente de seu tempo, apesar de algumas atitudes que ela tem que eu não concordo. E a Fanny, né? Para chegar na Fanny tem que falar um pouco das irmãs Ward, que Uhum. depois se tornam as senhoras Price, senhora Bertrand e a senhora Norris, não é isso? Exato. Só uma pequena introdução aí que para a galera que gosta de nota de rodapé. Estou sentindo falta aí da Jane hoje, possivelmente ela não pode participar. Mansfield Park, na verdade, o parque aí não é parque como a gente visita, né? Um parque com Hum, lagoa e patinhos e parque de diversão, mas são as propriedades pertencentes, as terras pertencentes a uma propriedade rural, incluindo as pastagens, os jardins e os bosques, né? Então, além da propriedade. Então, é. Mansfield Park é uma propriedade grande que tem também, né, é, eu ia falar alqueires, mas tem é uma propriedade grande, né? Me perdi. E tem até um capítulo que a Mary Crawford, quando ela conhece o lugar, ela fica admirada de que aquilo poderia vir a ser dela, né? Assim, dela desfrutar, né? Uma Isso. eventual ligação, que aquilo fosse dela. E ela menciona quantos quilômetros tem a área de Mansfield Park, que são mais ou menos 8 quilômetros. Uhum. Então, é terra, né? 8 quilômetros de extensão, assim, É, territorial, de tudo que tem ali dentro. É muito chão, muitas não é para propriedades. antes, não. Não, Ó, exatamente. aí você está Sim, pesquisando Raíssa. propriedades. Você quer falar, assim como a gente vê em outros livros, as propriedades, quando elas são grandes assim, eles também fazem uma espécie de aluguel das terras para outras pessoas cultivarem, né, e fazerem um Isso. bom uso das terras. Então, essas terras, além de render a beleza, né, de ter essa questão estética, tem também a questão dos inquilinos que produzem, que fazem, pegam, né, põe a mão na massa mesmo na questão da lavoura, da criação de animais. Então, tem sim. Isso. A Ana está dizendo, né, da livros de lei, que falam até de cavalos, sim, a Fanny tem uma paixão por animais, Uhum. e são criados animais na fazenda, o Edmund fala também a respeito, né, de ter os cavalos e tudo mais, então, assim, eles tinham por gosto, né, pessoal, mas também em torno da propriedade existia a criação, existe, né? As propriedades até hoje rurais na Inglaterra, eles prezam muito pela criação de animais, apesar de que hoje é uma visão muito mais em escala, eu não posso dizer industrial porque não é indústria, mas em larga escala, que é Sim. para poder render lucros, né, a propriedade. E acontece muito isso. E a gente Naquela época era muito comum caça também, né? Ter isso caça. também. E também tem que levar em consideração que o meio de transporte era,
basicamente feito por animais. Então, tinha que ter, né? Uma família que se É, precisasse, tem que ter pelo menos uma carruagem com cavalos, pelo menos dois aí, né? Ou uma charrete com um cavalo para poder fazer né, se locomoverem. E você falou interessante porque essa questão da caça da caça que é mencionado nos livros da Jane Austen é um esporte recorrente, né? Na época era comum, então também tinha que ter uma pastagem, tinha que ter uma propriedade que houvesse espaço para esses animais se desenvolverem, né? Essa criação aí, para poder depois servir de caça para a galera. isso. Bom, já falei, galera, já dei uma tropeçada. Quem leu os 8 primeiros capítulos destinados a hoje deve ter percebido que em um dos capítulos tem uma treta aí por causa de um cavalo, inclusive, né? Tem uma discussão, uma pequena discussão por causa disso, mas é mais nos capítulos finais, lá para o 7, capítulo 8. No início, no capítulo 1, fala dessas essas irmãs que estão aí meio que querendo dar rumo aos seus destinos. Então, Jane situa o livro aproximadamente 30 anos antes do que a história corre, né? Porque do capítulo 2 em diante é na contemporaneidade da história escrita mesmo, mas ela volta um pouco no tempo para contar das escolhas, né? Da Frances Ward, da Maria Ward e da senhorita Ward, que vem a fazer um ótimo casamento e casar com um barão, o Sir Thomas Bertrand, que é o dono de Mansfield Park. Então, ela faz um casamento excepcional, assim, considerado socialmente uma união muito feliz. Até elas não eram ricas, não passavam fome, mas também não eram ricas. Então, o fato dela ter feito essa união foi muito significativo para a família dela, porque também acabou acarretando, já que dentro da propriedade de Mansfield Park tinha um presbitério ocupado pelo senhor Norris, acarretou que a irmã da senhorita Ward, que se tornou a senhora Bertrand, a Maria, né, a filha do meio, ela se casa com... não, a Maria é a que casa com o senhor Bertrand, tanto que uma das filhas se chama Maria também. Acontece muito isso, as filhas herdam o nome das mães, os filhos, né, os primogênitos herdam o nome dos pais. E aí a do meio, a senhorita Ward do meio, ela vai se casar com o reverendo Norris, né? E vai morar no presbitério de Mansfield Park, ou seja, as duas irmãs mais velhas vão morar muito próximas. Sim. E a Frances, que é Fanny, né? Porque Frances, na verdade, é o nome da Fanny Price, mas o Fanny é o apelido, né? Então a Frances Ward vai casar com o senhor Price e o senhor Price não tem um estilo de vida muito regrado. E aí eles têm uma vida muito errante. As irmãs acabam brigando por causa dessa união, que não consideram a união adequada, né? Já que, por exemplo, a irmã mais velha fez uma união com um barão, enquanto que a Frances vai se unir com uma pessoa que, por causa dessa vida errante na Marinha, vai acabar perdendo o posto e vão viver muitas dificuldades financeiras. Desculpa, um pouco mais adiante lá na história, a gente vai ver que tem uma distinção muito clara entre tenente e almirante, né? Então, o pai da Fanny Price, que é a escória ali, infelizmente, falando. Eu acho que a patente dele é bem mais baixa até. Almirante é a patente máxima dentro da hierarquia da Marinha, entendeu? Tanto que lá na frente a Mary Crawford vai se vangloriar muito disso, né? Dessa questão da Marinha. Toda vez essas falas das personagens marcando bastante território ali onde você pertence, a qual classe você pertence. Isso.
Agora é interessante como que eles resolveram adotar a Fanny Price, né? Porque a história das três irmãs, ela passa assim, em 2 páginas, né? E acabou. Porque é basicamente o capítulo 1, porque o que vai Ah, condicionar essa ida da Fanny com uma adoção é o que o pessoal está colocando aí no chat, né? Aqui nas mensagens, dizendo que lá vai o casal Price vai ter muitos filhos. É uma tristeza, assim, porque eles agem de uma forma muito irresponsável. Não que ter sim, muitos filhos naquela época fosse irresponsável, porque não tinha contracepção e tal. Então era comum e, ter muitos filhos, só que eles não tinham como cuidar. E aí, essa animosidade que tinha entre as irmãs, ou seja, a briga lá atrás, no presente ela se desfaz porque a, a, a senhora Price, ela não pode mais ser orgulhosa. Ela tem uhum, muitos filhos e não tem como dar conta de todos. E exato. tem a intenção de enviar um filho. Só Uhum, que aí a irmã, que é a senhora Norris, ela uhum, meio que quer se fazer benevolente e diz que sim, quer adotar a menina mais velha, que é a Fanny, uhum, né? E a Fanny indo para Mesfield Park seria maravilhoso. E aí tem meio que uma confusão de quem vai ficar com a Fanny. exato, Porque o senhor Bertrand, né, Sir Thomas, ele acredita que vai ficar com a senhora Norris, já que ela não tem filhos. exato. E Ela aí, desculpa, Lili, ela organiza isso tudo aí para mostrar de boa senhora, né, caridosa, mas considera esse favor que está fazendo para a sobrinha uma caridade muito cara. Então, aí fica por conta do barão, né, do Sir Thomas, é, pois é, porque ele tem mais condição, mesmo tendo 4 filhos, para ele, numa propriedade tão grande, Uhum. seria banal a adoção de mais uma pessoa, né? Então, Isso. fica claro isso, fica muito claro também o tipo da personalidade dessas duas irmãs mais velhas, né? A senhora Bertrand, ela é muito indolente, preguiçosa, meio desligada das coisas. E a senhora Ela, Norris é muito viva, só que aham. a sagacidade dela não colabora com um coração muito bondoso, né? Ela era muito pragmática. A teacher Michelle Passos está dizendo aí que a mãe da Jane Austen gostava da senhora Norris, mas é porque eu acho que talvez por causa do fato dela ser esposa de um reitor, né, um presbítero, então talvez tenha essa semelhança aí. E a gente vê com outros olhos Isso. essa senhora Norris hoje também por causa da mídia, dos filmes. Então ela sempre é É, retratada como interesseira, né? Porque é, o Edmund também sofre esse tipo de preconceito, né? Mas o Edmund do livro, até onde a gente chegou no capítulo 8, ele tá agindo como um moço, super tranquilo. Não tem nem aquela coisa meio arrogante de Darcy lá do início, né? Dos capítulos iniciais. não. E a Preconceito. Samia fez uma observação aqui muito interessante, né? Que é muito fácil fazer a caridade com os proventos alheios, né? Ela fazia caridade se fazendo valer dos sintomas, porque se fosse depender dela sozinha, porque toda vez que dizia alguma coisa que era para ela e o marido, no caso, resolverem, ela tira o corpo fora e diz: não, nós não podemos, Uhum. recebemos pouco do presbitério e tudo mais. Quando, na verdade, essa condição que eles desfrutavam ali no presbitério não era tão miserável. Tipo, ela desfruta até um certo tempo de uma condição até confortável e mais Uhum. adiante reduz um pouco, mas não é tanto, sabe? Então, assim, esse primeiro capítulo é muito de mostrar quem são essas pessoas, posição social, e o Sir Thomas diz algo no fim do primeiro capítulo, dizendo que quando a Fanny chegasse, ela nunca seria igual em posição É. às filhas dele, que cada uma soubesse qual o seu lugar. Então, Uhum. assim, gente, esse livro trata de uma história de muita humilhação. Isso fica Sim. bem claro já no E primeiro capítulo. ranking social muito marcado, né? A gente vê também uma preocupação.
dos tios aí, do senhor, do Sir Bertrand e da senhora Norris, eles preocupados se os primos não iam entender a chegada dessa menina aí como uma pretendente, mas aí cai por terra porque Fanny, ela chega, coitadinha. Você imagina uma criança tão pequena quanto ela e chegar numa casa assim, onde tudo parece cheio de bibelôs, a impressão que eu tenho é essa, né? E a descrição que a gente tem é que é uma menina disposta, mas ela tá bastante com medo, com muito medo, né? É o que eu coloquei aqui no início do capítulo 2, que no capítulo 2 ela está chegando, né, no lugar. E aí o que que acontece? A observação que eu fiz assim, imagine uma pessoa com 10 anos que é obrigada a entender que tem que Uhum. viver em outro lugar. Não é a cabeça de um adulto, que se Sim. tiver obrigatoriamente que fazer uma mudança, vai buscar entender e se adaptar. E ainda é difícil, imagina para uma criança, ainda que fosse comum, gente, naquela época, a criança não ter não termos a noção de criança. Naquela época não existia a noção de criança Uhum. que existe Temos dois. hoje, né? Hoje, naquela época, a noção de criança era até tipo para servir como alguém que vai trabalhar. Com 10 anos, era comum. É diferente de hoje. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa. A mudança para ela era uma melhoria de vida em relação ao lugar em que ela viveu antes, mas ela não entendia isso. Uma criança de 10 anos, seja no século XVIII, seja no século XXI, não vai entender que a mudança vai ser para melhor. Ela é muito novinha. Criança, gente. E por mais que ela tivesse a noção ali da questão da pobreza que ela vivia com os pais para a riqueza dos Beckham, não é a família dela. Tem a questão Não, de sentimentos aí envolvidos. eu até penso assim, por exemplo, é, a personalidade da Fanny vai ser muito demarcada em virtude dessa mudança. Então, Uhum. assim, também não existia naquela época a noção de trauma, mas fica um trauma na Fanny. Ah, com Ela fica certeza. muito retraída por muito tempo, e o que vai só dar um pouco de conforto a ela é a convivência com um dos primos, que é o Sim, Edmund, né? gracinha. Eu acho Exatamente. gracinha, assim. Inclusive, aí no início do 2 fala que ela era excessivamente tímida e acanhada, e o Edmund, ele tenta fazer sabe, esse envolvimento para que ela possa se sentir querida ali. Eu acho que ele é o único que faz isso, porque as primas já saem, né, fazendo troça com a cara da Fanny. Piadas com Até ela. os empregados da casa questionam as roupas da menina como se ela fosse obrigada a ter roupas boas, sendo de uma família pobre, né? E, assim, o que eu acho mais interessante, por exemplo, eu disse que no fim do capítulo 1, quando o senhor Bertrand diz que elas não vão ter a mesma distinção, né, que as meninas, as filhas dele seriam muito superiores a ela. Nesse capítulo isso é reforçado a partir da questão dos estudos, que a Maria e a Júlia dizem para a mãe que a Fanny é praticamente uma selvagem sem educação, porque ela não sabia quem eram todos os reis da Inglaterra, É. porque ela não sabia como sair da Inglaterra para outros países através de qual rio, de que mar e tal. Ela não tinha essa noção de geografia, então, por causa disso, ela era selvagem, ela era sem educação, e a mãe e a própria tia, a tia principalmente com um tomzinho de maldade, dizendo que que vocês queriam que esperasse de uma menina que não tem instrução. Agora que ela vai começar a desenvolver e quiçá chegar a ter um pouco do nível de vocês. Então, assim, nossa, falta um pouco de tato, de sensibilidade que não existia. As meninas também eram pequenas, mas por causa da educação, de pensar com esse ar de superioridade, é que Esse é o elas não desenvolviam, né? Uma empatia com a prima. O único que é empático mesmo é o palavra-chave. Edmund. A palavra-chave é isso que você disse, empatia. Elas se mostram, elas querem pontuar ali a questão da diferença entre elas e não pensam como seria se elas não tivessem papai e mamãe, né? Uma situação muito boa de vida. Deixa eu só ver o É, comentário da Cláudia. A Fanny se sentiu envergonhada por Edmund surpreendê-la no momento de fragilidade, que foi a parte do choro, né? Ela segura muito o choro, mas aí tenta
fazer isso sozinha, mas o Edmund, ele acaba percebendo. A Samia disse que se ela tivesse sido melhor acolhida, talvez encontrasse uma moça diferente. Mas eu acho que ela se tornou uma moça diferente, gente, né? Não posso dar spoiler, mas ela se torna uma moça bem diferente, inclusive das primas, que a gente, né, bota toda... Quem olha fala, poxa, ela não nasceu para muita coisa, mas as primas, sim, as primas tinham, todo mundo tinha um pensamento de que elas seriam alguém na vida ou iam conquistar, aliás, uma posição na vida, não é ser alguém na vida. A mulher não tinha, né, profissão. Então, uma posição elevada. Então, assim, as coisas já estavam prontas para essas meninas, para a Júlia e para a Maria, né? Mariah, como eles falam. E aí é aquela história. Fanny que lute para ser alguém, que é só... Vamos lá. Mas é muito interessante que intelectualmente, que não tinha muito valor, né? No caso, entre as mulheres, intelectualmente a Fanny se desenvolve muito mais do que as primas. Porque os interesses das primas eram único e exclusivamente os interesses que eram esperados das meninas no início do século XIX, serem prendadas, arranjar bons casamentos. E a Fanny, ela começa a desenvolver um intelecto a partir da convivência com o Edmund, que corrige as leituras dela, faz ela raciocinar a respeito, desenvolver uma opinião. Então, assim, ela é quietinha na dela, retraída, esquecida por todos, mas junto a isso tudo tem esse aliado que, olha, Fanny, não é bem assim. Se você pensar por esse ponto de vista, vamos chegar à conclusão que, então, o Edmund ajudava nesse sentido. Então, isso é interessante, alguém comentou aí, no capítulo 2, a Fanny tem 10 anos. Veja que, temporalmente, Jane vai dando uns saltos, que no capítulo 3, ela já tem 15 anos, né? Entre 15 e 16 anos. O que eu queria só chamar a atenção, você vai entrar no 3 agora, que ao longo desses, né, 2 primeiros capítulos, o 3 também, eu percebi, né? Quero até ver se confirma isso comigo, que a gente vê Fanny somente a partir do ponto de vista da fala dos outros. Ela ainda não se mostrou, né? A gente não tem essa introdução do narrador dentro da mente da Fanny ou a partir da fala da Fanny. A gente só vai conseguir ver uma Fanny realmente que consegue se expressar um pouquinho, bem pouquinho, ali quando os Cranford chegam, né? Só a partir do 4, do 5, por quê? Porque no 3, ela, como eu disse a vocês, ela chega aos 15, 16 anos, e no 4 tem outro salto em relação à idade, ao que acontece ali no entorno da família, e tudo isso vai fazendo com que ela saia um pouco da concha, né? Na concha que ela é colocada. Porque esse processo de mudança, o trauma que eu falei, dá esse impacto. E no capítulo 3 tem um acontecimento importante, porque o Reverendo Norris morre, e aí todo o ciclo familiar ganha um contorno diferenciado. Jane joga um clímax ali nesse capítulo 3, mas depois ela meio que puxa a corda novamente, né? Porque com 15 anos... Se o reverendo Morris está morto, a senhora Norris vai ficar sozinha. E aí o que era comum? O que seria o comum? Lógico. A casa de Mercedes Park cheia, então a Fanny pode ir morar com ela, né? É a conclusão que o casal Bertrand chegou. Agora chegou o momento de dividirmos essa adoção, já que foi a ideia da senhora Norris e ela está solitária, a Fanny pode ir morar com ela e está tudo tranquilo. Seguimos o nosso plano de dar uma educação adequada à Fanny. E aí... Nossa. Bom, aí a Norris já vai de novo no Muro das Lamentações, pensar que ela precisa de um cômodo para uma amiga que vai visitar sei lá quando conversa. Né? E para ela descartar a Fanny. Tem também nesse capítulo 3 aí o Tom Bertram, o filho, né? O filho gênito, que começa a gastar dinheiro aí, né? E compromete, inclusive, a situação do Edmund mais adiante, né? Isso ele gasta dinheiro
E ele não é tão velho assim. Ele já, né, tem mais de 20 anos, mas ele tá ali gastando dinheiro e a falta da responsabilidade, né? A falta de responsabilidade, inclusive dos pais dele, né? Que vão deixando. É porque vai deixando acontecer e, tipo, quando o Reverendo Norris morre, o presbitério deveria ser do Uhum, Edmund, porque ele é o segundo filho, né? E uhum, aí não fica com o Edmund porque o seu Bertrand vai ter que oferecer a outra pessoa que dê uma compensação ali naquela região financeiramente e que se o Edmund fosse logo embora para esse presbitério, desequilibraria as finanças ali da família, os entendimentos em torno dos planos financeiros que seriam realizados. Então, para os planos atuais, o Edmund não poderia assumir aquele presbitério. Tem a uhum. discussão do seu Bertrand, né, do Sir Thomas, com o Tom, dizendo que o Tom prejudicou muito o futuro do Edmund, né? Mas ali você vê que é um claro jogo que a Jane estabelece, porque ela não pode colocar o Edmund no presbitério de uma hora para outra, porque Tá. ir para o presbitério iria requerer um casamento o mais breve possível. E E no terceiro casamento capítulo isso não dá, né? não, por favor, tem que ter pelo menos uma pretendente aí à altura, né, para poder escalar essa história, dar uma alteradazinha. Lá no final do capítulo 3, Lilia, a Fanny descobre que Não vai se mudar? que ela não vai se mudar, perdão, e também tem a viagem de Sir Thomas, né? Que aí ele vai para Isso. as Antígua. ilhas do Caribe, Antígua. Exatamente. Antígua era domínio da Inglaterra. E nesse lugar são desenvolvidas atividades típicas de uma colônia, certo? Uhum, Então, vai aparecer mais adiante, eu não vou querer adiantar isso, uma questão muito séria que é mencionada nesse livro, a sim. partir desses negócios do Sir Thomas, que hoje é um país, né? Mas Uhum. que era uma colônia na América Central. Isso, e mais uma vez a Jane Austen aí falando, metendo o dedinho dela lá, né, o bedelho, nas questões financeiras, né, da sociedade da sua Isso, época. Então ela não isso. estava só Alheia. no romance, não estava alheia, não. Ela, nas cartas da Uh-uh. Jane Austen, inclusive, a gente percebe muito essa preocupação com a economia que ela tinha que fazer, né, com os rendimentos que ela tinha, que eram poucos. A Lívia fala uma questão muito importante, né? O tempo que ele passa fora. Então, no fim do capítulo 3, ele viaja, né, para as ilhas. A viagem não é uma viagem curta, não é de avião, né, gente? Então, não é uma viagem Imagina, curta, então demora muito tempo. E o capítulo 4, você já vê que tem um distanciamento temporal em relação ao capítulo 3, sim, porque quando ele vai embora, aí tem algum muito forte no fim desse capítulo 3 que não dá para deixar de mencionar, sabe? uhum, Deixa eu ver se eu encontro aqui que eu fiz uma marcação e isso, nossa, me entristece muito, que é quando ele vai viajar, ele fala com a Fanny, né? Ele diz que quando o irmão dela viesse visitá-la em Mansfield Park, ele uhum, desejava que o William, que é o irmão da Fanny, a encontrasse diferente. Aí ele diz: embora eu receie que ele deva encontrar a irmã, hoje aos 16 anos, muito semelhante à de 10. Nossa, ele dá uma humilhada muito sim. forte na Fanny, ela fica indignada com essa observação dele, né? Alguém comentou desse tratamento, parece assim, nossa, mas o que que ela fez? Alguém comentou aí, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do ar de superioridade. Ele, enquanto representante ali da nobreza, digamos assim, né, sendo barão, então a questão de superioridade, então já se sentia que as filhas dele eram especiais e a Fanny não, entende? E assim, a gente lendo hoje, talvez olhe com aquele olhar assim, se uma prima minha do interior, sei lá, viesse para a capital para poder ser ajudada para estudar e tudo, a gente ia ser tratado como
somos igual, mas a gente está com essa mentalidade de hoje e Brasil, né? Lá, essas distinções de classe, assim, mesmo dentro da família, você vê ali o Tom e o Edmund sendo tratados de formas bem distintas, né? Olha, é hoje e é Brasil, mas eu já fiz uma viagem uma vez e o fato de eu estar nesse estado, né, sendo nordestina, eu senti uma É, diferenciação aí em relação a isso. Então, não é igual, né? A Fanny era adotiva, eu estava só fazendo uma viagem e tudo mais, mas existe um acontece, sim. tracinho, acontece ainda hoje isso, Não, né? não Essa vamos questão de entrar na colocar questão diferença. das lamentações, mas quando eu digo aqui em Minas, né, que eu sou, meus pais são do Rio Grande do Norte, o que eu ouço é, mas você não parece nordestina? Tem cara? Nordestino tem cara? Né? E Tem. talvez o sotaque me diferencie, né? Mas não tem, Não, não, estereotipado. Duda, não foi São Paulo, eu não conheço São Paulo, então não foi não. É, foi a Eu dica, eu sei prefiro que me omitir, não foi também em Minas, mas deixa pra lá. tudo bem. Bobagem, foi Ok. bobagem. Ó, Em relação a a Fanny, Fanny, é pelo fato dela ser adotada, gente. O fato dela ser adotada ali dentro daquela sim, família. E naquela época, o fosso era pior, minha gente. Assim, a condição dela, tadinha, era de ser deixada de lado. Quando eu digo a vocês que só o Edmund se importava, era só ele mesmo. Ela estava só ali. Tipo, o tempo ia passando e ela ali. O 4 eu posso entrar no 4 já? Porque claro, ali só foi o fim do comentar, 3. a Cláudia Cristiano está falando que a gente consegue ver suas mensagens, Cláudia. Você está digitando A gente do vê tudo, é que a gente não consegue ler tudo. consegue ler tudo, mas a gente tá tentando, né, encaixar as falas de vocês aí. Que hoje a galera tá empolgadíssima, ainda bem. Que bom! Bom, capítulo 4. Então, a vida vai seguindo, Monsieur Park, né? Sim. A, a Fanny, dentro desse capítulo 4 alguém colocou a observação de que Sir Thomas fica muito tempo fora, e é verdade, a vida vai seguindo, a Fanny vai se desenvolvendo meio como a dama de companhia da Lady Bertrand, né? E as pessoas vão envelhecendo, e Uhum. cada uma vai ganhando uma mentalidade direcionada aos seus destinos. A Maria começa a observar um futuro para ela, né? A Fanny já muito mais firme, e aqui ela começa a ganhar um pouco mais de voz, Sim. e porque a Maria, dentro desse capítulo 4 já vai estar com 21 anos e a Aham. Fanny chegando a 18. Então, se passaram 8 anos já, desde a chegada, né, da Exato. Price. E aí a Maria já tá numa idade de se casar, né? Exatamente, que é bem esperado. A Ana até diz um ponto crucial dentro do capítulo dessa voz que começa a surgir da Fanny, é quando ela tem um pônei, né, um cavalo, e esse cavalo morre. Morre. E aí isso desencadeia uma animosidade dentro da família. Parece uma bobagem, mas é a partir daí que ela começa a ser notada, porque até então a única despesa dela eram simples, alimentares, uma Uhum. roupa aqui, outra roupa ali, estava dentro da casa, então inúmeros quartos e tudo mais, tanto faz, né? O lugar onde ela fosse ficar. Então ela Sim. não gerava muitos custos. Mas aí esse cavalo que ela tinha da infância, ele morre e aí gera uma discussão, porque vai começar a ter um gasto com a Fanny, e ela não pode ser despesa. Né? E ela precisava desses cavalinhos, né, pônei do cavalo, para exercício, né, para fortalecer a saúde dela. Então tem essa ligação aí também da associação. Ninguém falou até agora que ela era doente, mas que ela precisava de fazer É, atividade física, né? novamente, só o Edmund percebe isso, e por que que a discussão surge? Porque quem é que vai ser contra tudo isso? A senhora Uhum, Norris. Ela claro. não aceita, ela acha a ideia um absurdo,
porque, olha só, gente, compromete o patrimônio da família arranjar um Um novo cavalo cavalo, para Fanny. cavalinho. Como os Bertrands são pobres, meu Deus, tem que... Oh, nossa, dar um cavalo para Fanny é o fim do mundo. E aí a Verdade. discussão, uma das muitas que vão ter ao longo do livro, vai ser a primeira discussão Uhum. do Edmund com a tia, né, com a senhora Norris, porque ele vai defender a Fanny, e ele é muito perspicaz, porque ele vai dar um jeito, porque ficam assim, vamos pedir por carta, ver se o Sir Thomas concorda de um cavalo ser providenciado para a Fanny, e o Edmund fica olhando assim, meio sem acreditar, né, esperar uma resposta do pai, que provavelmente seria positiva, porque o que é um Sim. cavalo para ele? Não era nada. E aí é Uhum. quando ele dá um jeito de trocar um dos seus cavalos por um cavalo que a Fanny pudesse ter. E Uhum. aí, como era no nome dele, do Edmund, a senhora Norris não ia poder dizer nada. Mas veja, gente, mais uma vez, eu estou tocando sempre, batendo sempre na mesma tecla, de que a condição para a Fanny era muito humilhante, tudo Sim. era discutido, os mínimos detalhes em relação ao que ela poderia ter ou deixar de ter. Sim. O tempo todo ficava ressaltada a condição de favor, E era né? Era um tomada favor decisões assim, não era à espreita, era na cara dela na que as cara coisas eram, dela. né? Tem aí também, Lívia, só para adiantar um pouquinho, Uhum. a apresentação do Mr. Rushworth, que ele é mais rico que o Darcy em questão de rendimento. Meu Deus, que patilhão, Eu que, quero um desse. né? Ai, meu Mas tem Deus. uma frase que já mostra aí Edmund também falando, cantando de galo aí, falando sério, que é: se este homem não tivesse 12 mil libras por ano, ele seria um companheiro muito estúpido. Então, ele Isso. tinha o dinheiro, mas não tinha personalidade, ou, né, ou iniciativa, não era talvez um pretendente muito ideal, só por causa da questão do E a cash aí. mentalidade da Maria ali, nossa, é a frieza com que ela pensa nessa união, né? Eu Aham. ironizei, eu disse, eu quero um desses. Assim, ninguém queria um Rushworth na vida, Uhum. entendeu? A não ser que se fosse uma pessoa com uma condição ruim, mas aí o casamento não seria possível, uma pessoa com condição ruim com uma pessoa de condição financeira superior. Mas aí Aham. a Maria, ela pensa pragmaticamente, ela é muito fria, ela quer a união com ele, mas ela não vê nada nele, além da Uhum. fortuna. Sim. E o, E eu o acho Edmund que também critica por isso. elas eram empurradas muito por essa questão aí dos planos da família para manter dinheiro dentro das, né, nome de pessoas de importância com outras famílias de importância. Não tinha essa visão de casamento romântico, né? Mais uma vez. Mas o Edmund acha ridículo isso. Ele Uhum. acha um absurdo. Ele diz, para que ela tem necessidade de casar com esse cara, se ela já É. vive numa boa família? Ela pode arranjar uma pessoa mais interessante e que tenha a mesma Uhum. fortuna, ora, só que ela agarra na primeira oportunidade que ela encontra. É, tem também aí a questão da chegada dos Cromfords, que aí já vai, né, a toda aquela coisa assim, o inferno de Fanny tá pegando fogo, mas aí tem mais lenha na fogueira para botar esse negócio para É, esquentar com a chegada da Mary Crawford e do Henry Crawford, que que são os irmãos da senhora Grant. A isso. senhora Grant, por sua vez, é a esposa do novo presbítero da paróquia em Mansfield Park. E a gente tem a chegada da Mary Crawford com uma moça que tem posses, né? Que tem uma herança, né? Financeira. E o Harry também um rapaz que tem dinheiro, tem propriedades. Então, essa dupla, né? Chega para poder desestabilizar a história um tantinho ali no início já, porque a gente tem ao longo dos próximos capítulos uma Mary Crawford com muita propriedade para falar o que ela pensa. E aí Isso. é que dá o problema para os leitores. Dá Connie Price aí, ó. Né, dá uma diferença bem grande. E aí a Mary Crawford, ela acaba se destacando muito, porque ela tem opinião, mas ela tem essa opinião e pode falar, gente, ó, faz isso aqui, ó. Porque ela tem Exatamente. dinheiro, ela tem renda, né?
E a Ela é Fanny é legitimada pela super. fortuna. Aham. Então tem essa E questão de valorizar porque a pessoa tem dinheiro. então, assim, mas ao final do 4, a senhora Sim. Grant, ao receber os irmãos, né, a Mary e o Henry, ela já diz que está interessada em juntá-los Claro, com tem que ter alguém. os Bertrand, Aham. entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de interesse, como a Cláudia até colocou aí, é um jogo de interesse. A Maria meio que já pula na frente quando vê o Rushworth para querer arranjar uma união, e a senhora Grant já estava de olho, ia receber a irmã e o irmão, com quem que ela ia juntar esse pessoal bem situado na vida, com quem também já tinha uma excelente situação. Então, e é até interessante que a Mary, ela é bem pragmática e adora a ideia da irmã, né? Assim, Isso. ela diz, ah, que interessante. Ah, mas por que que ela diz que é interessante? Porque sabe que são pessoas de posse. Já Uhum. ela mesma fala do Henry e diz assim, olha, mas ele não é um bom pretendente, não. Uhum. Se as Bertrand não querem ter o coração partido, não é interessante uni-las ao meu irmão, não. Uhum. Vê, por aí vocês já tiram. Tem uma descrição interessante aí no capítulo, no início, primeiro parágrafo do capítulo 5 sobre a Mary Crawford, que Ah, ela, a sei. beleza de Miss Crawford se destacou entre as irmãs Bertram, mas elas eram muito bonitas para detestar alguém que também fosse, ficar encantadas, etc e tal. E fala uma coisa assim, se ela fosse alta, olha a Jane Austen metendo, né, metendo alfinetadas. Se ela fosse alta, tivesse um corpo mais desenvolvido, então ela era mais magrinha, possivelmente, né? E fosse clara, na minha tradução eu coloquei clara, né? Em oposição aí, porque ela era cabelos negros, provavelmente, né? Então tem o que a Jane Austen coloca aí, ela marca nesse livro como talvez a beleza das Bertram, porque elas eram de pele mais clara, cabelos claros, mas a Mary Crawford tem toda a sua disposição a questão da beleza. Em contrapartida, a Jane Austen ela é bem cruel com o Henry Crawford, né? Que ele não É, era bonito. coitado. Ele não Nada é. Ele é bem atraente. inteiro, mas bonito não. Mas aí o que que acontece? Ele tinha uma conversa, né? Aquela conversinha de embuste, alguém colocou um embuste aí. Aquela conversinha fiada dos embustes para poder parecer uma pessoa interessante. E Exato. até mais adiante diz isso, né? Que a beleza, né? O segundo encontro, no segundo parágrafo do capítulo 5 diz isso, Isso. né? Que depois que eles vão lá a primeira vez, o segundo encontro mostravam não tão sem atrativos, por certo, mas também tinha tal porte, os dentes tão bonitos e era tão bem feito de corpo que logo se esquecia da ausência de beleza. Então, né, eu acho que ela faz esse jogo aí para poder mostrar assim como que o dinheiro ou a lábia, no caso dele, mais a lábia, Lábio e dinheiro também. passar, né, passar a impressão de que ele era até bonito. Olha só, Lilia, a gente tá para 48 minutos. Aí você quer dividir a live? Como que é? Quero, né? A gente ainda vai terminar o capítulo 5 porque nesse capítulo 5 gente, tem 33 mais ou menos, pessoas não vão embora, porque a graça dos capítulos até então vem no meio desse capítulo 5 com uma observação da Mary Crawford sobre o que ela entende por uniões, por casamento, quando ela fala da condição feminina e masculina. Não vão Beleza. embora, que a gente vai Então, começar a parte 2 já só eu já. salvar essa live, aí a gente volta em 2 minutinhos. É Volta, por rapidinho, favor. gente. Vem com a gente.